Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, família Butantã. Prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar nesse momento tão especial que é um momento de oração. Eu queria dizer que eu tenho um prazer imenso de servir o reino de Deus com vocês, com a família Butantã. Parabéns pelas iniciativas, por tudo que tem acontecido no Butantã, por cada ação de vocês. Então, muito obrigado. Eu queria hoje fazer uma reflexão rápida, breve, mas eu quero ser uma bênção para vocês nesse dia. Vejam bem, eu, desde que me converti, já percebi que o Evangelho anda só num monte de coisas. Eu era de uma religião oriental, e assim como várias religiões, elas têm algumas características, mas o Evangelho anda só em um montão de coisas. Por exemplo, a transformação de vida que a Bíblia, que o Evangelho, que o novo nascimento faz conosco. É da água para o vinho, é do dia para a noite, uma transformação que só o Evangelho faz, anda sozinho. O Evangelho também anda sozinho no sentido de que Deus é o nosso Salvador. Jesus veio ser esse Salvador e Ele é Deus. E veio trazer um novo conceito de que Deus é Pai. Antigamente, e ainda muita gente hoje, imagina que Deus está muito longe. E esse relacionamento pai-filho, essa coisa familiar, só o Evangelho anda só nisso daí. Relacionamento, isso é que faz do Evangelho ser diferente. Uma outra coisa que mexe um pouco comigo também é que o Evangelho é um único que nos chama, é um chamado para viver o impossível. E esse impossível se encaixa tanto para aquele mais sensível, aquele espiritual, como para o racional que eu me encaixo mais. O Evangelho é assim. E eu tenho esse desafio comigo mesmo, porque é um dilema muitas vezes para a pessoa racional ter essa perspectiva do impensável, do susto, da surpresa, do impossível. Eu sempre tenho que me vigiar e me jogar na fé. Esse sentido de fazer com que a minha vida mergulhe no impossível. Eu sou muito racional. Eu era de uma religião oriental, onde as coisas eram muito normais. Você ia para uma igreja, você ouvia uma missa, mas nada extraordinário. O Evangelho, porém, nos chama para esse mergulho no escuro, mergulho no impossível. Então eu, vez por outra, tenho que me deixar invadir por uma fé que não é lógica, que não tem um molde. E o texto que eu queria trabalhar com vocês é justamente esse desafio, porque é um texto cá para nós de um tema um pouco difícil, é um milagre difícil de moldar. É o Mateus capítulo 17, a partir do 24, eu vou parafrasear com as minhas próprias palavras, que o contexto é o seguinte: Jesus já vinha falando abertamente que ia morrer. E o momento era tenso, porque os judeus e os sacerdotes estavam à caça de Jesus para que ele pudesse cair numa armadilha e ser morto. Ele estava incomodando o sistema, o molde da religião. E ele se deparou com um momento que é a cobrança de impostos. Os romanos estavam lá cobrando impostos e Pedro, todo mundo olhando Jesus, Pedro faz uma pergunta: Jesus, nós vamos pagar o imposto ou não vamos pagar o imposto?
Jesus olhou e ali havia um impasse. Se ele pagasse o imposto, desagradaria o judeu. E se ele não pagasse o imposto, desagradaria o romano. Olha que impasse. Aí Jesus falou: Pedro, não é hora de desobediência civil. Vamos pagar o imposto. Aí acho que Pedro e todo mundo falou: bem, então já vamos acionar aqui Judas, pegar na bolsa o dinheiro. Ele falou: não, faz o seguinte, vá ao mar, vá para o mar. O primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele e vai ter exatamente o imposto, o valor para pagar o meu e o seu. Aí eu fico pensando, mas Jesus, que complicado, para que isso? Pega a bolsa aqui. Ou então abre aí no Salmo 91 ou 23 e lá vai estar o dinheiro, entrega para eles. Mas boca do peixe e pescar. E eu fico imaginando que esse é um tema que a gente fala, por quê? Que eu preciso me deixar invadir pela fé para entender como assim essa coisa está muito mística. Interessante isso. Então a primeira lição que nós tiramos do texto é que quem anda com Deus, nós, você, precisamos entender que quem anda com Deus precisa se preparar para o impossível, para o impensável, para o imponderável. Sabe por quê? Porque Deus não precisa pedir licença e nem seguir nenhum tipo de manual, nem de judeu, nem de grego, nem de evangélico, nem de católico. Deus não está preso a nada disso, nenhuma igreja. Ele é independente. E nós, seres humanos, só temos uma atitude a fazer: é ficar de boca aberta e dizer: grande, grande é esse Deus. Ele faz com liberdade, ele faz do jeito que ele quiser. Quem anda com Cristo tem que entender que ele não vai seguir nenhuma norma, nada muito racional na cabeça do Ailton. Ele vai fazer diferente. Por exemplo, em Mateus 8, ele cura um servo de um militar só com a palavra. Pode ir lá que ele está curado. Em Mateus 9, aí eu fico pensando, tem uma mulher com problema ginecológico, uma menstruação quase que não para nunca. A gente fica pensando, Jesus, como é que você vai curar essa mulher? Discretamente. Não disse nada. Saiu dele a cura e ele não expôs a mulher. Olha que coisa maravilhosa. Em Mateus 14, a primeira multiplicação dos pães, o pessoal falou, escuta, como é que a gente vai fazer para alimentar essa multidão inteira? O que você tem aí? Tem aqui 5 pães e 2 peixes, então é isso mesmo. No capítulo 15 é a segunda multiplicação. Tinha lá 7 pães e alguns peixinhos, uma multiplicação gigante. Agora, no Antigo Testamento, Deus já fez cair o maná do céu. É o jeito dele, não tem o que fazer. Em Marcos capítulo 7, Jesus encontra um gago, tira ele de lado e cospe na língua dele. É o jeito que ele quiser, não tem jeito. Já em João 9, ele, para curar um cego, ele cuspiu no chão, fez uma meleca com a poeira da Palestina lá e jogou no olho do rapaz. Incrível! Ele faz do jeito que ele quiser. É a liberdade de Deus. Ele faz tanto o convencional, como ele faz o extraordinário. E nós temos que entender que ele quer ensinar uma coisa para nós que está em Efésios 3, capítulo 3, verso 20. Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além
daquilo que nós pensamos e pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele quer dizer o seguinte, Romanos 11:33, nós vamos entender esse versículo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi conselheiro dele, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Nós precisamos entender Romanos capítulo 16, verso 27. O único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. O que Deus quer nos ensinar é que Ele é muito maior do que a circunstância, e Ele faz do jeito dele. A gente fica esperando que Deus faça dentro do nosso molde. Quem anda com Deus tem um chamado para viver o impossível, e esta é a mensagem para nós. Vivamos o impossível, o susto de Deus. De repente, um dia você está lá no carro, achando que nada vai acontecer, que a coisa está um pouco estranha, e você acha que Deus vai fazer de um jeito, daqui a pouco Deus te visita no carro, no trânsito, te dá paz, te dá tranquilidade, um visitar do Espírito Santo no carro, e você nem esperava. Às vezes é lavando louça, às vezes é no meio de uma reunião, Deus passa uma ideia, não sei, às vezes é de madrugada, e às vezes é o convencional. Nós precisamos estar abertos ao agir de Deus e se prepare para o impossível. Essa é a primeira coisa. O Evangelho é um chamado para o imponderável, para o impossível, para o impensável. Uma segunda coisa que eu vejo no texto é que acaba imediatamente a noção que a gente tem muitas vezes da vida de eu estar num beco sem saída. Sabe o impasse? Pronto, cheguei num lugar onde eu não vejo luz no fim do túnel, onde não tem nada que eu possa esperar. Pois eu quero dizer que com o andar com Jesus não existe o sem saída. Se na sua vida você acha, pronto, cheguei num beco sem saída, você está no lugar certíssimo. Todas as situações, por mais impossíveis e difíceis que possa parecer, há sempre uma solução de Deus para nós. Pode não ser aquela que eu acho que vai ser, pode não ser a minha solução, mas a solução virá de qualquer jeito. No capítulo 17, do verso 20, aliás, o verso 20 do capítulo 17 que nós lemos, Jesus tinha preparado o pessoal, dizendo o seguinte: olha, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, não é pequenininha, do tamanho de grão de mostarda, é como dura, resistente, aquela que mais cresce, porque o grão de mostarda é esse mais resistente dos grãos e que mais cresce, mais cresce. Se você tiver uma fé assim, você vai dizer, monte, saia daqui, vai para lá, e ele obedece. Porque é assim. Aí Jesus falou assim, vocês vão pôr ou não vão pôr em prática isso que eu estou dizendo? Não existe impasse, não. Não existe nenhum impasse maior do que o nosso Deus. Não existe beco sem saída. Qual vai ser o caminho? Não tenho a menor ideia, mas há um caminho de Deus, bonito, que vai acontecer e você acha que está no impasse, mas Deus tem o controle de absolutamente todas as coisas. Apocalipse 3, de 7 a 8, diz o seguinte: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre.
ponto final. E isso é importante. Você fala assim, mas eu estou no fundo do poço. Ótimo, é o melhor lugar às vezes para estar, porque não tem outro lugar para olhar a não ser para cima. E é do alto que vem a nossa redenção. É do alto que vem ajuda. É do alto que o nosso Deus trabalha. É importante nós cremos nisso. Eu estou no atoleiro da minha vida. Pois eu quero dizer, prepare-se que vem milagre por aí. Primeira coisa, o evangelho é um chamado para nós pensarmos e abrirmos espaço para o impossível, para o imponderável. Ele faz do jeito dele, é a maneira dele. Segundo, acabam-se os impasses da vida. O beco sem saída, não existe beco sem saída. Existe um Deus que abre portas aonde não tem. E em terceiro lugar, é que Deus honra a sua palavra. No começo do seu ministério, Jesus havia estado com os discípulos no Sermão do Monte e ele fez uma coisa. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus fez no início? Empenhou a sua palavra. O que estava em jogo ali no momento não era o dinheiro, não era o imposto. O que estava em jogo é se Jesus cumpria a sua promessa. Pedro vai ao mar. O que Pedro fez? Pedro deve ter lembrado do versículo de número 19, do capítulo 23. Capítulo 23, verso 19 do livro de Números. Que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele fala e não age? Por acaso ele promete e não cumpre? E Pedro já tinha uma experiência com Jesus da palavra dele. Pedro de um dia tinha ficado a noite inteira sem pescar. Quando ele chegou na praia, Jesus falou assim, volta e joga a rede no outro lugar. Pro outro lado. E Pedro olhou e falou assim, olha, eu sou aqui o pescador, mas sob a tua palavra eu vou. E aquela foi a maior pesca que Pedro teve na vida dele, que os peixes saíam e rasgava a própria rede, de tanto de ajuda. Então Pedro já tinha uma experiência com a palavra, com a promessa de Cristo. E ele foi bem rapidinho e disse, eu vou lá, não precisa nem dizer nada. E eu fico imaginando os vizinhos. Os vizinhos falando, mas que coisa louca, olha quem Pedro está seguindo. Um cara que era só pagar, ele manda Pedro lá. E eu fico imaginando os vizinhos caminhando com Pedro, ou vendo Pedro ir até o mar e pescar e trazer. Fala assim, Pedro, você é louco. Assim como Abraão. Abraão, sai da sua terra aí, da sua parentela e vai para um lugar que eu não vou nem te dizer agora. Daqui a pouco eu te digo. Aí os vizinhos devem falar assim, Abraão, para onde você vai? Não sei. Como, você é louco? Pois é. Este é o nosso chamado de não andar por vista, mas andar por obediência a uma palavra. Esse é o cristianismo. Nós andamos não pelas circunstâncias, mas por aquilo que nós ouvimos de Deus. Se Deus empenhar a sua palavra, pode vir todo o demônio do inferno, o anticristo, o falso profeta, Exu Caveira, pode vir Maria Padilha, pode vir quem quiser, pode vir tribulação, pode vir tempestade. Se Deus prometeu, a palavra dele permanece, porque Hebreus capítulo 13, verso 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
e o será para sempre. Mateus 24:35 diz o seguinte: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Podemos confiar na palavra de Cristo. Esse é um outro chamado, para a gente entender o impossível, para a gente entender que não há impasses na vida, não há beco sem saída, e que nós podemos e temos que viver em obediência a uma palavra. Foi por isso que Pedro foi. Ele tinha a certeza absoluta que a gente precisa obedecer a palavra de Deus. E cristão e o homem natural tem essa diferença, ele obedece à palavra. Sob a tua palavra. Por isso que Pedro foi. Então é isso que eu queria dizer para vocês hoje, que vocês possam orar nesse sentido, para que cristãos possam ser maduros o suficiente e ao mesmo tempo crianças que confiem plenamente no Pai. Não sabe de onde vem a solução, sabe que muitas vezes é do impossível, é do imponderável, é do susto, é algo que vai acontecer que a gente não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe como, mas Deus vai fazer. Que nenhum cristão está encurralado com a vida, com os problemas da vida. Deus sempre tem uma solução e não é a nossa muitas vezes. E que Deus cumpre a sua maravilhosa palavra. Podemos nos jogar no colo dele, obedecer esta palavra, porque ela sempre vai nos levar a bom termo, sempre vai nos fazer chegar no porto seguro. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, que vocês possam orar nesse sentido, porque esse amadurecimento faz com que o nosso coração fique mais leve diariamente, as preocupações vão embora, nós temos certeza da promessa de Jesus, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Excelente momento de oração, Deus abençoe, fiquem na paz, uma excelente semana.